Shalom, meus irmãos, que saudade eu estava de falar com vocês, de trazer para vocês mais um pouco do estudo da nossa amada Escritura. Eu sou o Marcos Aurélio e estamos aqui em mais um programa examinando os profetas. O estudo que vocês têm aí todo domingo conosco sobre a porção da Haftará relacionada à Torá, ou seja, o estudo dos profetas relacionado à porção que nós vamos estudar na próxima sexta-feira, com um professor que vai trazer para vocês aí o estudo da porção, da 26ª porção, que é a porção Shemini, justamente a porção que quer dizer oitavo, né? O oitavo dia após a consagração dos sacerdotes para a inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Já viemos aqui estudando várias porções, desde quando o Eterno, lá em Shemot, né, ele instruiu a Moshe para que o povo de Israel pudesse realizar essa obra magnífica, que era a construção do tabernáculo, do Mishkan, para que o povo pudesse colocar em prática ali esse empreendimento maravilhoso, né? O povo foi lá, contribuiu com dinheiro, com dinheiro não, né? Com ouro, prata, madeira, tecidos. E o próprio povo também foi ele que executou a obra, né? Eles botaram a mão na massa, literalmente aí, fazendo essa maravilha para o Eterno. E chegou o grande momento, né? O grande momento de inauguração do Mishkan, do tabernáculo. É isso que a gente vai estudar hoje. Fazer uma correlação, entender algumas nuances dessa porção, para que quando chegar na sexta-feira aí vocês já estejam aí afiados, né? Já estejam com o contexto mais ou menos dos profetas e dos escritos nazarenos acerca dessa porção maravilhosa aí da Torá, tá certo? Eu coloquei aqui, coloquei pronto. Beleza. Tá aí a Haftará, a 26ª Haftará, Shemini, que é o oitavo. E eu coloquei como tema que o Eterno não divide a sua glória literalmente com ninguém, né? Nem com o próprio ser humano, nem com imagem de escultura. O Eterno, toda a glória que deve ser dada a Ele, não pode ser desviada, né? Não pode ter um local diferente, uma pessoa diferente. Tudo que nós devemos render ao Eterno deve ser dado a Ele. Não a imagem de escultura, não ao próprio ser humano. E eu escolhi como texto o texto de Yeshayahu, capítulo 42, versículo 8, que diz o seguinte. Yeshayahu 42, verso 8. Ani Adonai, Hu Shemi. Ou seja, eu sou Adonai, Hu Shemi, esse é o meu nome. O Kivodi La Acher. E a minha glória não darei, não entregarei. E a minha glória, né, a outro. Lo etem, não entregarei, né, não darei. O terlati la feselim. Eu sou Adonai, este é o meu nome. Não concedo a minha glória a mais ninguém, nem o meu louvor, terlati, a nenhum feselim, a nenhum dos ídolos, né? Fesel é ídolo. Então, o Eterno não vai dividir a sua glória com ninguém. Por que eu escolhi isso como tema, meus irmãos? O que a gente vai associar, dois casos aí, eu separei dois casos. Um que está na porção da Torá, que é justamente em Vaikra, capítulo 10, versículo 1 em diante, que vai contar a história de quando o povo terminou, lógico, essa santificação dos sacerdotes. O povo estava ali reunido, milhões de pessoas ali esperando, na expectativa da inauguração do Mishkan, e aquela festa, né, uma alegria enorme, e acontece uma tragédia, literalmente.
acontece desculpa a expressão, uma desgraça. Porque no meio de toda essa alegria, duas pessoas que eram proeminentes no povo de Israel, eles vão lá e batem as botas, eles morrem. O Eterno vai lá e fulmina essas duas pessoas, sem nenhum tipo de segunda chance. Acontece ali um ato horrível. Aharon, o pai de Nadav e Avihu, ele fica atônito, sem saber o que fazer, né? Porém, ele não faz nada, ele não grita, ele não chora, ele não rasga as vestes. Mas é um caso realmente que choca a todos que estão ali presentes. Aquele momento de festa se torna um momento de temor, de luto, que era um momento até, eu posso até imaginar, de irreverência, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre, se torna um momento pesado, um momento há um freio enorme ali que o Eterno dá para o povo. Então, a gente vai ver essa mesma situação mais à frente, em duas situações, né? Uma eu vou só citar e outra a gente vai abordar mais a fundo, né? Justamente o que aconteceu de igual, né? Com esse caso de Nadav e Abiú, que foram fulminados pelo Eterno. Antes, nós vamos, como o professor Renato de Pris está à frente aí, né? Mas não custa nada a gente dar uma relembrada. A contagem do Homer, né? Nós estamos no 4º dia aí do Homer. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher deshanu b'mitzvotai, netzvanu al sefirat haomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordena a contagem do Homer. Hayom Arba'a Yamim La Homer. Hoje é o 4º dia do Homer, o 4º dia da contagem do Homer. Nós vamos até o 50º dia, né? São 50 dias aí da contagem do Homer para a festa de Shavuot, né? Na festa das semanas. Então, o texto que eu selecionei, não vou entrar muito em detalhes, você já sabe qual é o meu costume, para a gente não dar spoiler. Vamos, aos poucos, né, selecionar só um texto relacionado para a gente poder linkar com o texto dos profetas. Está na tela, está na tela, beleza. Em Vaikra, capítulo 10, versículo 1 diz: Vaikehu bnei Aharon Nadav ve'Avihu ish machetato va'itenu bachem esh. Então, aqui está dizendo que os filhos de Aharon, os filhos de Arão, Nadav e Avihu, cada um deles, né, pegou um incensário, que é justamente o mahatatô, essa palavra aqui, né? Eles pegaram esse recipiente que se coloca fogo, que é justamente o que eles colocaram aqui, ó. Eles colocaram fogo nele e mais alguma coisa, é o que a gente vai ver agora. Vá ismu aliyah ketoret, ou seja, eles colocaram incenso. Esses incensários, é lógico, o incensário é para colocar incenso. Eles botaram fogo e colocaram nele incenso. Incenso para poder... o que é que quando você coloca fogo e coloca incenso, o que acontece? Uma fumaça, né? É justamente o que está apresentando aqui. Agora, o que a gente deve tomar em conta é o seguinte, tá, pessoal? Como está nessa ilustração aqui. O que a gente pode tomar em conta aí, a primeira coisa que a gente pode parar para dar uma refletida aí, é que está ali todo mundo em volta esperando a inauguração do Mishkan. Está o altar de bronze lá esperando o primeiro sacrifício. Há uma expectativa que haja algo miraculoso, né, do Eterno para acender esse altar de bronze. E do nada, todo mundo ali parado, de repente olha, saem os dois ali com esse incensário, colocaram fogo, colocaram incenso e sai aquela fumaça ali no meio do povo. Ou seja, toda a atenção deixou de estar no altar, de estar naquele momento tão especial e passou o foco a ser Nadav e Avihu. Esses dois passaram a ter a concentração da atenção do povo para eles. Eles ficaram pensando, será que o Eterno falou alguma coisa para eles? Será que é eles que vão colocar fogo nesse altar?
Estou supondo, né? Se eu tivesse nessa situação ali, observando tudo, eu ia dizer, rapaz, eu acho que vai sair dali o fogo, esses dois foram escolhidos pelo Eterno, são pessoas que são tementes, são conhecidos, né, em todo o povo como tementes ao Eterno. A gente vai ver um texto também que relaciona a isso. Será que vai sair deles o fogo aí, que vai acender o altar do Eterno, da inauguração do Mishkan? E o texto continua, né? Vai que Ribu, Lifnei Adonai, Eshzará, ou seja, um fogo, Eshzará é o fogo estranho. Asher lo, que não, Tzvá, Otan, que não foi ordenado a eles. No entanto, Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, pegando cada um do seu incensário, acenderam-lhe fogo e colocaram incenso e ofereceram nele um fogo não autorizado, ou seja, Eshzará, que é justamente o fogo estranho, diante de Adonai, algo que não lhes ordenara fazer. O Eterno não mandou eles fazer isso. Vatetze, esh mi lifnei Adonai, vatochal, otam, vaimutu lifnei Adonai. Por causa disso, um fogo saiu da presença de Adonai e consumiu para que morressem na presença de Adonai. Eles vieram com esse incensário aí, com fogo, com quetorete, com o incenso. Vieram fazendo festa, aquela alegria, todo mundo comemorando. De repente, um fogo sai do altar e puf, mata os dois. Que tragédia, meus irmãos. Contando, como eu havia dito a vocês, que esses homens, eles eram conhecidos como justos diante do povo. Vocês abrirem sua escritura aí, no livro de Shemot, capítulo 24, versículo 9 ao 11, diz o seguinte: Moshe, Aharon, Nadav e Abiú. Cita o nome dos quatro: Moshe, Aharon, Nadav e Abiú. E 70 autoridades de Israel subiram e viram o Elohim de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como no céu em seu esplendor. Elohim, porém, não estendeu a sua mão para punir esses líderes do povo. Eles viram a Elohim e depois comeram e beberam. Ou seja, o Eterno, mesmo nesse momento aí que eles subiram, né, para viram a glória do Eterno, eles não morreram. E eles eram contados entre os 70 justos de Israel. Mas isso aconteceu com essas duas pessoas, que eram contados como justos diante do povo. Eu busco sempre, como vocês sabem, buscar na literatura rabínica, judaica, para a gente entender, né, a experiência, o que o povo, os sábios do povo Yehudim comentam sobre esses casos. E alguns comentários sugerem, literalmente, que eles estavam embriagados. Nadav e Abiú estavam embriagados. Porque logo após, se vocês observarem na porção da Torá, como vocês vão ver na próxima sexta, aparece um texto da proibição do Eterno para que essas pessoas não possam ingerir bebidas alcoólicas antes de adentrar ao Mishkan. Os sacerdotes não poderiam beber antes de entrar no Mishkan, logo após esse acontecimento aí. A proibição que o Eterno dá. Porém, existe também um pensamento, quem cita isso, se eu não me engano, é Rashi, ele acredita dessa forma, acreditava, né? E existem outros pensamentos que dizem que Nadav e Avihu estavam já pedindo em seus pensamentos, querendo que Moshe e Aharon morressem logo para que eles pudessem tomar a frente do povo, que essa glória de conduzir o povo passasse já para eles rapidamente, né? Eu discordo literalmente dessas duas visões. Eu trago para vocês porque existem essas linhas de pensamento, vocês podem também tomar suas conclusões. Não estou dizendo que a minha é certa e a que a dos outros grandes sábios, eruditos do nosso povo, eles estão errados. Não. Eu estou trazendo várias abrangências, vocês julgam aí qual é a mais coesa, né? Longe de mim tal pretensão, meus irmãos, ter mais sabedoria do que qualquer pessoa, viu? Bendito seja o Eterno que isso nunca aconteça. Longe de mim, viu? Já pensou um cara sábio como esses homens aí que trouxeram tantos ensinamentos pra gente aí, desmistificaram tantos textos em hebraico aí pra gente. Longe disso, viu? Só estou dizendo que nesse caso específico aqui, eu sou mais propenso a pensar que esses dois aí
infelizmente, estavam querendo, justamente como eu ilustrei para vocês aí, dividir a glória do Eterno. Dividir a glória do Eterno com eles. Como eu coloquei no início do estudo, né? O Eterno não divide sua glória com ninguém. Presta atenção, viu? Tá lá todo mundo reunido, milhões de pessoas, mais de 2 milhões, né? A escritura fala, em volta do Mishkan, naquela expectativa de inauguração, todo mundo esperando que o altar fosse acendido, de que forma seria, e a escritura fala que foi o Eterno que milagrosamente acendeu ali o altar. E saem esses dois com o incensário ali, todo mundo volta a sua atenção não mais para o altar, não mais para algo tão importante, né? Que representa a inauguração do sacrifício. O Mishkan em si teria essa função de receber os utensílios que estavam ali, né? A menorá, a arca de Elohim, o altar literalmente dos incensos, o local onde ficavam os pães, né? Que o Eterno ordena, né? 12 pães, e teria o altar de sacrifício, que era algo mais importante aí do Mishkan. Era onde o povo levaria o sacrifício para poder ter o perdão do seu pecado. E nesse momento desse acendimento, aparecem esses dois lá dançando com a fumaça, né? Fumaça, onde tem fumaça, meu irmão, tem atenção, viu? Onde tem fogo, onde há fumaça, há fogo. Não é isso? E aparece uma fumaça, todo mundo esperando ser acendido aquele altar, todo mundo pensa, foi acendido já. Já chegou o momento, já aconteceu. Todos estavam focados neles naquele momento. Por isso que o Eterno foi lá e eles queriam dividir a atenção com eles. Dividir a glória do Eterno. Achar-se mais importante, ser as pessoas mais importantes que estavam ali presentes. O que é que isso, meus irmãos, pode nos dar de exemplo? Que todos nós, meus queridos, devemos nos contentar com a nossa porção. Não querer se exaltar diante dos nossos irmãos. Seja por qualquer coisa. Preste atenção, viu? Por qualquer coisa. Porque o Eterno lhe abençoou com uma casa bonita, você querer ser melhor do que o seu irmão. Porque o Eterno lhe abençoou com um carro bom, você querer ser melhor do que o seu irmão, que tem só uma bicicleta. Veja um caso bem simples que pode acontecer, viu? Eu mesmo tenho minha barba farta. Ela farta aqui, farta aqui, farta aqui, farta aqui. Ela falta aqui no Nordeste. A gente costuma dizer que farta, né? Farta é que está faltando. Já tem irmãos que tem uma barba recheada, bonita, aquela barba perfeita. O que eu fiz de errado para que não tenha a minha barba completa? O que essa pessoa que tem a barba completa fez de certo para que ele tenha a barba completa? Absolutamente nada, meus irmãos. É um dom do Eterno. O que eu fiz de certo para ter o cabelo aqui cheião? O que o Moré Renato de Prísio, meu querido, meu irmão, fez para ter perdido o cabelo de errado? Nada. Tudo provém do Eterno. Ele quis que fosse feito assim. A permissão dele. Então não existe nada que nós possamos fazer para melhorar esses atributos físicos. Também os atributos materiais que você tem ou deixa de ter, é tudo uma permissão do Eterno. A gente não pode se vangloriar diante de outras pessoas por causa das oportunidades que nos foram dadas e as oportunidades que foram privadas de outras pessoas. A gente querer ser melhor do que outra pessoa por causa de qualquer detalhe, qualquer característica, qualquer bem, qualquer coisa. Nós somos iguais. Não podemos, meus irmãos, querer aparecer diante do Eterno e tomar dele algum tipo de glória que só pode ser rendida a ele. Há uma multidão de servos do Eterno ali, eu tenho que me destacar no meio daquelas pessoas. Pelo contrário. Yeshua tem uma parábola, eu não conto. Não lembro onde é que está. Tem esse problema, vocês sabem. Aqui é um problema sério da cachola. Muita coisa
para resolver na cabeça, o cara acaba se esquecendo. E Yeshua conta, olha, quando vocês chegarem numa festa, quem puder aí pode colocar no chat, vocês têm uma memória mais afiada que a minha. Lembre-se, não é um dom de vocês, viu? Não é uma atribuição de vocês, é um dom que o Eterno está lhe provendo. Falta para mim, mas entrega a vocês e a gente se completa. Yeshua conta que quando vocês chegarem numa festa, não se sentem nos primeiros lugares, porque possa ser que chegue alguém mais importante que você e esse dono da festa diga, olha, se assenta ali para trás porque chegou alguém que é mais importante que você para sentar-se aqui na frente. Pelo contrário, quando você chegar, senta-te nos últimos lugares. Senta-te nos últimos lugares. Porque se você for considerado importante, o dono da festa vai lá e vai mandar você se levantar e ele vai te colocar nos primeiros lugares. O que é que Yeshua quer ilustrar com essa parábola? Que quem pode nos colocar em lugar de honra e quem pode nos tirar do local de honra é o Eterno. Isso provém do Eterno. Não sei se não foi com essas mesmas palavras. Yeshua, lógico que fala com uma palavra muito mais bonita, mas é basicamente isso aí. Os gatos estão brincando aqui. Estão demais, viu? Rapaz, parece que quando eu começo, eles começam também. Então, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 3, fala o seguinte. Vaire kivo, et Aron ha-Elohim. E colocaram, né, Vaire kivo, a Aron ha-Elohim, a arca do Eterno. Na maioria dos textos aparece como arca do Eterno. Também conhecida como Aron Habrit, a arca da aliança. Ok? El Agalá Hadashá. Ou seja, no carro de boi, né? Agalá Hadashá no carro, literalmente novo. Hadash é novo. Então, o que a turma fez? Pegou a arca do Eterno e colocou num carro de boi novo. Tá certo isso aí, meus irmãos. Quem estuda a Torá aí. É a forma correta de descarregar a arca do Eterno, como a gente estudou nas porções anteriores. Foi assim que o Eterno ordenou colocar a arca do Eterno num carro de boi novo, Hadash, carro de boi novo. É suspeito isso aí, né? Vai Saulhu, mi beit Avinadav, Asher, Bar Giveá, ve usar, ve Arrio, Bnei Avinadav, no Regim et ha-Agalá Hadashá. E colocaram a arca de Elohim em um carro novo e a trouxeram da casa de Avinadav na colina, estando Uzá e Arriô, os filhos de Avinadav, na condução do carro novo. Ou seja, vamos recapitular um pouquinho, beleza? Como é que essa arca chegou na casa de Avinadav? Os dois filhos de Eli, o sacerdote, ímpios, pessoas de má índole, pegaram a arca do Eterno, assim como os povos pagãos, que levavam seus amuletos ali para o campo de batalha. Eles foram lá e tiveram essa brilhante ideia. Os pagãos estão levando seus ídolos, seus fesselim, seus ídolos para lá para o meio do campo de batalha, como estandarte, né? Nós vamos pegar o que é mais importante aqui também para levar para o campo de batalha para que possamos ganhar essa guerra. Então eles pegaram a arca do Eterno, esses dois ímpios, levaram lá para o campo de batalha e, resumindo, morreram. Os filisteus, pegaram a arca do Eterno e levaram para sua cidade. Chegou lá, tiveram um monte de problema. Caiu lá o ídolo deles no chão, aos pés da arca, quebrou os braços de Dagon, né? Começaram a ter pragas, várias e várias pragas, ratos, úlceras. Então o que é que eles fizeram? Pegaram a arca do Eterno, e gravem bem essa informação, viu? Pegaram a arca do Eterno, botaram num carro de boi e enviaram para o território de Israel. Os carros de boi foram lá, eles ficaram observando de longe e viram que essa arca se dirigiu até o território de Bet-Shemesh. Chegando em Bet-Shemesh, o que é que aconteceu? O povo de Israel, lá no Reino do Norte,
destamparam a cobertura da arca e começaram a olhar para dentro da arca, olhar para as tábuas da aliança do Eterno, as duas tábuas da aliança. O que tinha dentro da arca, né? O maná, o man. E eles foram amaldiçoados pelo Eterno e morreram ali. Aquele povo que estava olhando, foram lá e morreram em Bet-Shemesh, no território de Israel. Quem estava ali à volta, o próprio povo de Israel, ficou com medo de estar com a arca da aliança em sua posse. Até que acharam na casa de Avinadav, este homem que nós estamos falando agora, um local que ele disse: não, pode trazer para cá. Eu não vou olhar para dentro, eu tenho meus filhos, eu vou ensiná-los como é que deve se fazer. E cuidaram dessa arca por muito tempo. Até que o Eterno, através do rei Davi, achou o momento correto de trazer de volta a arca, né? Não sei se está com problema no microfone aqui. Trazer de volta essa arca para como é que eu posso dizer? O seu local devido, né? A cidade de Davi. Trazendo essa arca para a cidade de Davi, foi nesse momento, né? Foi criada uma festa aí. O rei Davi leva 30 mil soldados para escoltar a arca. O povo faz aquela festa, aquela alegria. Novamente, viu? Por um motivo de honra e glórias ao Eterno, o povo está reunido, está cantando, está dançando, está tocando flauta, está festejando. Está todo mundo ali reunido para aquela situação. Todo mundo. Deixa eu ver se é o microfone aqui, só um minutinho. Está funcionando. Então, todo mundo ali reunido, todo mundo se alegrando. Festa, vamos trazer a arca do Eterno, vamos pegar de volta da casa de Avinadav, trazer para o seu local correto. 20 anos, mais de 20 anos depois. Esse é o contexto. Só que, como é que essa arca chegou à casa de Avinadav? Enviada por ímpios em cima de carro de bois. E o que é que o povo de Israel fez? Eles continuaram seguindo o conselho dos ímpios. Não sei se Davi Hameler, quando fez o Salmo 1, né, o primeiro Salmo, ele estava pensando algo nesse sentido aí. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, pode ser que ele tenha refletido sobre isso. Andar segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios enviaram a arca no carro de boi. E ele seguiu esse conselho. Seguiu essa forma de agir, né? E o texto continua, né? Vá Isauhu mi beit Avinadav asher ba Giveah im Aaron Hailohim ve Ahio Holer lifnei Aaron Ha-Aaron. E eles levaram da casa de Avinadav na colina com a arca de Elohim e Ahio caminhava à frente. Ou seja, Ahio estava à frente e o Uzá estava atrás, conduzindo, né? Ahio dizia: por aqui, por cá, olha o buraco aí. Aí Uzá ia atrás, buraco, né? Vamos desviar para cá. E botava o carro para o outro lado. Ahio dizia: olha, uma pedra ali. Aí Uzá botava para o outro lado. Os dois conduzindo esse carro de boi. Eita, não estava na tela. Conduzindo esse carro de boi, Ahio na frente e Uzá atrás, né? Conduzindo, Ahio dizia: ó, vamos por esse caminho aqui, pega para a direita. E ele já, quando ele dizia precavia o seu irmão, ele já ia mais à frente e conduzia outro caminho, né? Dizia: olha, cuidado com a pedra ali que tem mais à esquerda. Aí ele já passava desse ponto que ele alertou e já ia mais para frente. E Uzá tomando essas informações, né? É isso que eu estou supondo. Tá aqui uma ilustração, o rei Davi, aqui, né? E aqui Uzá metendo na mão na arca. Mas rapaz, Uzá, por que tu fez isso, homem? Lembrando, momento de festa, de alegria, todo mundo ali reunido para louvar o Eterno por essa maravilha de trazer a arca de Elohim de volta. E o texto diz: Vai avou ad gorem
ad gorem Nahom va-ishlach usar el Aron. Ou seja, o que aqui o texto está falando verdadeiramente? Vaiovô ad gorem Nahom. Ou seja, chegando na eira de Nahom, Vaishilash enviou, né? Enviou o quê? Usar. Vaishilash usar el Aharon. Ou seja, enviou usar a arca. O que é que usar enviou a arca de Elohim, a arca do Eterno? O texto não diz, mas se subentende que foi a mão. Ele enviou a sua mão para a arca do Eterno. Não foi os pés, não foi uma pedra, nada. Ele enviou a mão, né? Vaishlash enviou usar El Aharon HaElohim, ou seja, enviou alguma coisa à arca do Eterno. Va Ihes Bo Ki Shamtu Rabakar. Ou seja, o segredo todo aí desse texto está nessa palavra aqui, ó, que está em vermelho, certo? Shamtu. Vamos ler a tradução e vamos ler a tradução feita direto do hebraico. Quando eles chegaram à ilha de Nahom, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a sua mão e firmaram a arca de Elohim. O texto das traduções convencionais falam enviou a sua mão. Não tem mão aqui no texto, não tem a palavra mão em hebraico, certo? Yad, não existe em hebraico aqui, vocês podem observar. A tradução que a gente pode ter desse texto diretamente do hebraico é justamente que chegando à ilha de Nahom, enviou, subentende-se que é a mão, a arca de Elohim e agarrou, pois chegou a deixar pender. É justamente essa palavra shamtu, é deixar pender. Rabacar, o boi. Ou seja, ele chegou a deixar pender o boi intencionalmente. Essa palavra shantu quer dizer que a pessoa intencionalmente deixou cair, deixou virar. Ou seja, ele recebeu a instrução do seu irmão dizendo, olha, tem um buraco ali, desvia mais para o lado da esquerda. Ele foi e deixou o carro passar por esse buraco para que intencionalmente ele pudesse segurar a arca e se passar por herói. Assim como Nadav e Avihu intencionalmente quiseram tomar para si a atenção do Eterno, do povo que estava ali louvando o Eterno. Eles deixaram pender Rabacar, né, o carro de bois, o carro que estava ali conduzindo. Primeiro erro, a gente já viu que não era para ter levado a arca em carro de boi. Um carro de boi novo. Não. Era para ser levado a arca da forma que o Eterno ordenou, através das varas que eram específicas para isso. 4 homens, né? Um na frente, outro atrás, do lado e do outro. Imagina, olha a altura desse carro de boi, meus irmãos. Tinha que ser assim, né? Se a arca cair numa altura dessa, realmente o estrago poderia ser grande. Porém, se 4 homens levam nessa altura a arca aqui, ó, certo? Vamos supor que eles estão segurando a vara nessa altura aqui. A altura da arca para o chão é mais ou menos essa aqui, ó. Se uma pessoa tropeça, essa daqui, aí ficava 2 aqui, né? 2 aqui. Se esse de cá tropeça, a queda da arca para o chão é essa altura aqui, ó. É pouca. Não acontece quase nada. O Eterno sabia disso. E poderia alguém tropeçar. Ninguém vai ser punido por ter tropeçado. E a queda seria pouca e não ocasionaria danificar a arca. Porém, um carro de bois, uma queda daqui realmente danificaria. Por negligência de quem está levando. O Eterno, quando a gente às vezes imagina, mas de tal forma é melhor, daquele jeito ali, o pessoal está fazendo, está dando certo, é melhor fazer daquele jeito. Meus irmãos, o engenheiro, quando vai fazer um prédio, ele sabe, ele faz os cálculos de cada medida ali, o arquiteto junto com o engenheiro. Não se pode negligenciar os intempéries que eles calcularam, colocaram na equação. E o próximo texto, né, no versículo 7 de 2 Samuel capítulo 6, diz o seguinte: todavia a ira de Adonai se acendeu contra Uzá, e Elohim feriu naquele mesmo lugar por sua ofensa, de forma que morreu ali, próximo à arca de Elohim.
O Eterno o feriu por sua ofensa, ou seja, por ele ter feito algo mal. Agora, o que que tem aqui? Tá vendo essas palavras em amarelo? Olha o que tem escrito aqui nesse mesmo texto. Ó. Aleph, Shin, Esh, Zain, cadê? Tem mais? Resh, Het, E. Então, Esh, Zará. Então, a sequência equidistante, aqui a cada 13 letras, dá Esh. E aqui a cada 30 letras, vocês contaram a partir dessa primeira letra aqui, contar 30 vai dar a segunda, mais 30 vai dar a terceira. Esh, Zará. Exatamente o que está escrito aqui. Ó. Esh, Zará. Certo, meus irmãos? Isso está na tela. Beleza. Então, Esh, Zará, fogo estranho. Acontece essa mesma sequência, essa mesma palavra está dentro do texto. Nesse caso de usar. Ele trouxe para o povo, para o Eterno, um fogo estranho. Uma intenção no seu coração maléfica, ruim. Algo que ele estava planejando, ocultando de todos. Muitas vezes, meus irmãos, a gente imagina aquelas ações ali. Tem um ditado popular, vou trazer aqui para vocês assim, eu me lembrei agora, que de boas intenções o inferno está cheio. A gente sabe que o inferno não é da forma que o pessoal pinta por aí, né? Mas é um ditado que vai ilustrar mais ou menos o que a gente está dizendo. Ninguém sabe a verdadeira intenção do coração do ser humano. Quando você... tem outro que diz, até meio chulo, né? Quando a esmola demais, o santo desconfia, né? É verdade. Ninguém sabe o que se passa no coração das pessoas. Você não sabe. Quando alguém chega às vezes para você e diz: meu amigo, eu tô com um negócio para você aqui. Eu comprei para mim, mas eu vou trazer para você. Toma para você isso aqui. É o melhor negócio do mundo. Tem situações que é melhor você dizer à pessoa: ó, fica para tu. Quero não, meu amigo, deixa para lá. Porque às vezes, se o negócio não serviu para aquela pessoa, vai servir para você? Às vezes não, meu irmão. Às vezes a pessoa está querendo se livrar daquela bomba. Passar adiante aquela situação. Aqui no Nordeste a gente diz: te agarra com essa promoção. Literalmente. Então, ninguém sabia a intenção de usar. O Eterno sim. Ele sondou o coração de usar e achou nele fogo estranho. Ele não achou em usar uma vontade realmente de agradar ao Eterno, de fazer aquilo com espontaneidade. Ele queria tomar para si como ser o herói daquela situação. Ser aquele que salvou a pátria, salvou a arca do Eterno. Todos iriam aplaudir usar ali pela sua ação heróica, por sua ação que resultou em uma grande bem-aventurança para o povo ali, né? Tá aqui a ilustração do rei Davi, depois dessa situação, rasgando as vestes, chorando pela morte de Uzá. Porque ele também foi responsável pela morte de Uzá. Eu volto a dizer, meus irmãos, era a forma correta de se carregar a arca? Evidentemente que não. E o rei Davi, ele sabia que não era assim. Por quê? Qual é o mandamento que existe para os reis? Um dos mandamentos. Ele escrever de próprio punho uma cópia da Torá. E nessa cópia estava escrito como era que se deveria carregar a arca do Eterno. Davi, que tinha muito conhecimento da Escritura, vacilou nesse caso aí, seguindo o conselho dos ímpios. Seguindo porque deu certo. Trouxeram a arca do Eterno de volta de lá, da terra dos filisteus, num carro de boi. Davi disse: não, já que trouxeram assim, é melhor assim mesmo, porque a gente não precisa estar carregando. Voltamos no carro de boi novo. A condição é essa daí. Rayon, Hazé, vai har, lá, le David, al asher, faretz, Adonai, peretz, pe uzá. Vai crá, lá, makom, e chamou aquele lugar, né? Rahu Peretz Uzá, de Peretz Uzá.
Davi ficou transtornado, vendo que Uzá havia sido destruído por Adonai. Desde então, aquele lugar foi chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi sentiu medo de Adonai. E ele perguntou: como poderá a arca de Adonai vir a mim? Davi ficou empolvorosa, querendo saber como é que a arca agora iria voltar para ele. Bem simples. Se vocês lerem, continuarem a ler o texto, o Eterno, depois que essa arca ficou naquele local ali, acharam uma casa para ficar aquela arca, conta que aqueles moradores foram bastante abençoados pelo Eterno. E depois Davi foi lá, tomou a arca e levou para Jerusalém. Como ele fez isso? Muito provavelmente da forma correta, levando a arca nas varas propícias para levar a arca. Não foi de qualquer jeito. Ele voltou a obedecer ao Eterno conforme o Eterno havia ordenado. O Eterno não precisa, não era para Davi ficar com medo, temendo a arca também. Bastava ele ler, refletir e fazer da forma correta. O que é que isso nos traz, meu irmão, de ilustração? Literalmente, meus queridos, que não é porque alguém está fazendo algo que é contrário às Escrituras e está dando certo, não é por causa disso que essas pessoas que tratam a palavra do Eterno de todo jeito e vem dando certo para eles, eles estão sendo prósperos, eles não têm nenhuma enfermidade. Não é por causa que dessa forma que eles enxergam as coisas do Eterno, relacionadas ao Eterno, e eles fazem e não acontece nada de errado com eles. Não é por causa que eles fazem assim que você também vai fazer. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo que a gente vai encontrar sempre. Se alguém come de tudo, come porco, come rato, come camarão, come o que quer que larvas, todo tipo de inseto, dá uma chuvada aqui no Recife, aparece um monte de tanajura, umas formigas que tem o pessoal come, né? Bota assa, bota farinha e come. Se o pessoal que é crente, que é fiel, que diz temer ao Eterno, ao Deus de Israel, Elohim de Israel, e come isso, não é porque eles fazem e eles não morreram que você vai comer. Ah, mas eu como, meu irmão, isso é besteira, isso não está no passado, não existe mais não. Aí eu estou comendo, estou bem aqui, não acontece nada de ruim não. Não é porque eles fazem assim e dizem temer ao Eterno que você vai fazer também. Não é porque você guarda o Shabat e alguém diz, olha, mas isso já passou, você pode guardar qualquer dia. Eu amo ao Eterno e louvo a Ele, eu adoro a Ele todos os dias da semana. Pode ser no domingo, na segunda, na terça, qualquer dia. Não é porque essas pessoas fazem isso e muitos, pelos seus trabalhos, têm condições melhores do que você naquele momento, porque eles estão fazendo assim que você vai fazer também. Cada um, meus irmãos, recebe a sua parte. O Eterno disponibiliza para cada um a sua devida parte. Você não pode repetir o conselho dos ímpios, daqueles que estão em transgressão à vontade do Eterno. Não é porque deu certo o carro de boi que foi enviado para a terra de Israel que o povo deveria seguir aquele carro de boi, levar a arca daquela forma. Assim todos nós também, meus queridos. Então, se alguém quer cumprir a vontade do Eterno à sua maneira, não imite essa pessoa só porque vem dando certo. Siga exclusivamente as instruções do Eterno. Davi seguiu o conselho dos ímpios. Uzá morreu. Davi voltou a obedecer à vontade do Eterno, levando a arca lá nas varas específicas para levar a arca. Foi abençoado por causa disso. Às vezes, as soluções do mundo, meus irmãos, são mais, como é que eu posso dizer, tecnológicas. Os nossos olhos são mais, aos olhos da carne, são melhores do que as opções que o Eterno nos definiu. Às vezes. Mas o Eterno sabe que aquilo vai chegar no momento que acontecerá uma tragédia. Que vai elevar o orgulho do ser humano.
que vai elevar a vontade do ser humano de ser melhor do que o outro, que vai querer dividir a glória do Eterno com outras pessoas. Vou trazer agora, na Brit Hadashah, todo mundo pensa que eu vou falar de Ananias e Safira. É um caso normal que qualquer um poderia trazer e a gente sabe que realmente é totalmente linkado a esses casos. Mas como a gente já falou deles faz uns 15 dias que eu falei sobre isso, Ananias e Safira, usei como exemplo. Se vocês quiserem fazer essa leitura também, está em Atos 5, se eu não me engano, vocês podem fazer, que vocês vão ver que realmente é tudo igual. Inclusive, nesse texto de Atos, se vocês buscarem lá, vai ter a palavra exizará também em sequências equidistantes. Depois eu vou ver se eu coloco aqui no comentário do vídeo, até na caixinha de texto, né, de mensagem do texto. A cada quantas letras vocês podem achar essa palavra lá no caso de Ananias e Safira. Porém, eu vou trazer outro texto da Brit Hadashah que vai trazer uma ilustração também legal que vocês vão entender o que a gente quer dizer. Por quê? Se vocês observarem, meus irmãos, logo após a morte de Nadav e Avihu, o Eterno não traz uma instrução direta para que as pessoas pudessem se ligar nessas intenções do coração, soubesse dividir e separar as intenções do coração, ou seja, refletir sobre seguir somente as instruções do Eterno ou não seguir as instruções do Eterno. Por quê? No texto lá, o Eterno fala, bem explícito, né? Foi feito algo que não lhe foi ordenado a fazer. Como é que a gente pode refletir no que foi ordenado pelo Eterno a nós fazermos e o que não foi ordenado a fazermos? Observando minuciosamente cada instrução do Eterno. E logo após o acontecimento lá de Nadav e Abiú, no próximo capítulo da Torá não aparece nada relacionado, que a gente possa observar, ao acontecimento específico. O que aparece no capítulo 11 de Vaikra é a instrução sobre a alimentação. O que você pode dizer que é alimento e o que não é alimento. O que é que isso nos traz de ilustração, meus irmãos? Qual é o momento que você para todos os dias, obrigatoriamente, todos os dias para refletir? Você tem que parar. Hoje em dia, na cultura ocidental, nem para isso a turma está querendo parar mais. Pega, compra um fast food, bota na boca, vai comendo, vai andando, vai dirigindo, vai pilotando, vai atendendo uma ligação, vai digitando e comendo ali. Não para nem para observar o que se está comendo, para degustar aquela comida, para, como é que eu posso dizer, refletir como é que aquele alimento chegou no prato. Você pega, pronto, eu fui hoje de manhã levar meu cachorrinho para passear e ele tá tomando uma medicação, que ele pegou essa doençazinha do carrapato, né? Mas já tá melhor, bendito seja Eterno por isso. Aí eu boto aquelas carnes de lata, né, para ele comer, aquelas enlatadas de cachorro, com remédio dentro, né? Se botar só o remédio ele não come, o bicho é sabido. Eu boto a quantidadezinha assim, boto o remédio dentro e dou para ele. Meu irmão, uma quantidade assim que cabe na minha mão grande, ele dá uma bocanhada só e come tudinho de uma vez só. Ele não degusta nada. E já para e já fica olhando para mim querendo mais. O ser humano está assim na sua vida frenética. Ele não para nem para saber o que está comendo. Pode botar o que for ali, pode botar veneno dentro, o que quer que seja. Ele para e come, dá 2 mordidas só e já está em pé, já está andando. O Eterno nos ensina, meus queridos, quando nós paramos para comer, nós devemos agradecer a Ele por Ele ter nos dado aquela alimentação, para que a gente possa parar e meditar, refletir se aquele alimento subentende cada critério que está descrito lá em Vaikra capítulo 11. Se aquele alimento é puro, se não é puro, se ele atende às características que o Eterno disse que seriam alimentos. Se é alimento ou se não é. O Eterno disse, olha, isso aqui não é alimento, isso aqui é alimento. Isso aqui não serve para ser alimento, então não é alimento, isso aqui é alimento. A reflexão que o Eterno traz para todos nós
É se a gente não reflete nem o que a gente come, como é que a gente vai refletir sobre os seus mandamentos? Fazer uma separação do que o Eterno mandou e o que o Eterno não mandou. A gente vai ter, no mínimo, 3 vezes ao dia que parar e meditar no que o Eterno ordenou. Para estar sempre meditando nas suas instruções. Usar não meditou nas instruções do Eterno em carregar a arca conforme a vara. Nadav e Abiú não meditaram nas instruções do Eterno ao acender um fogo que não foi autorizado pelo Eterno. Eles não refletiram bastante. Assim nós temos que refletir todos os dias, de manhã, de tarde e à noite, nas coisas referentes ao Eterno, porque das pequenas coisas vão vir as grandes coisas. Se a gente não obedece os mínimos detalhes que a gente precisa comer todo dia e a gente não observa se aquele alimento contém as características que o Eterno ordenou para que a gente prestasse atenção, como é que a gente vai refletir nas coisas grandes? Um mandamento chama outro mandamento, uma transgressão chama outra transgressão. Então vamos continuar, senão eu não paro de falar mais, irmãos. Vocês já perceberam isso, né? No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 1 em diante, separei esse caso aqui que vai falar sobre alimentação, sobre separar o que é a vontade do Eterno, o que não é a vontade do Eterno. Fala de alimentação e fala de o que é a vontade do Eterno e o que não é. O que é a vontade do ser humano em aparecer, o que não é a vontade do Eterno com relação a tudo, sobre alimento, sobre a sua forma de viver. E o texto diz: Vá ikarhelu elaiv perushim vesoferim ahadim asher bahu mi Yerushalayim. E ajuntaram-se a ele os perushim e alguns de Soferi que tinham vindo de Yerushalayim. E vendo que alguns dos seus discípulos, mitalmidim, dos seus discípulos, comiam pão, comiam lechem, com mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Ou seja, esses que vieram de Jerusalém, viram ali os discípulos de Yeshua, com as mãos, comendo pão, tocando no pão, sem primeiro fazerem o ritual que eu já expliquei em alguns vídeos, o professor Marcos Felipe, o professor Renato de Pris já explicou também, de Netilat Yadayim, que é o lavar de mãos da forma que foi criada pelos Yehudim, que tinham uma certa ritualística de lavar a mão esquerda, citar uma bênção, um abrahá, lavar a mão direita, citar um abrahá, e a partir disso sua mão estava limpa. E você ia lá, tocava no pão, e esse pão não ficava impuro. É um costume. Quando alguém não fazia essa ritualística e tocava no pão, segundo a ótica desse grupo, não de todos, mas desse grupo que estava no meio entre os perushim, não podemos generalizar, não eram todos que pensavam assim. Mas segundo essa ótica, eles diziam que se você tocou nesse pão sem ter lavado as mãos da forma que foi instituída pelos sábios do povo, esse pão se tornou o equivalente a um porco. Você comeu um alimento impuro. Na Torá, meus irmãos, está assim. Está escrito assim. Que se você tocar no pão, leiam, Vaikra capítulo 11, tá na porção relacionada da semana. Está escrito, se você tocar no pão sem ter lavado as mãos da forma que foi instituída pelos homens, esse pão se tornou impuro? Evidentemente que não. Você não está cometendo pecado. O que é que você está passível de acontecer com você? Você ter uma diarreia, meu irmão. Você ter um problema intestinal. Você pegar alguma doença. É errado você, antes de comer, lavar as mãos? Evidentemente que não. Vou trazer até uma historinha para vocês. Teve uma peste que aconteceu, assolou a Europa. E, se eu não me engano, foi a peste bubônica, peste negra, um negócio assim. Milhares de pessoas morrendo, todo mundo morrendo. E os Yehudim não ficavam doentes.
não morriam. O que é que o povo pegou e fez? Imaginou que a culpa daquela praga era do povo Yehudim. E chamavam eles de bruxos por causa disso. Porque eles não se contaminavam e não morriam conforme a quantidade de pessoas que também que estavam morrendo ali naquela região. Na Europa, no caso. Muitos anos depois foram estudar por que o povo Yehudim não pegava aquele tipo de doença e descobriram que nos seus hábitos estava o hábito de lavar as mãos antes da refeição. E eles tinham cuidado de não comer sem que aquele alimento fosse devidamente lavado várias vezes. E não com a água que o povo bebia e cozinhava, que o pessoal pegava a água do rio e de todo jeito lá, que eles mesmos usavam como esgoto aquele rio, e eles pegavam aquela água como captação para poder cozinhar, para poder tomar banho, para poder literalmente comer, né? Lavar as mãos, fazer tudo. O povo Yehudim tinha seus poços, eles cavavam um poço e tiravam sua água desse poço, por isso era uma água limpa. Então eles não tinham esse mesmo problema que o povo pegou todo esse tipo de doença aí que morreu, literalmente. Era peste negra, se não me engano. E o que aconteceu? Descobriu-se que esse ritual de lavar as mãos, que eles tinham em sua cultura, os salvou várias vezes. Assim, meus irmãos, lavar as mãos hoje é importantíssimo. Lavar os alimentos é importante. Lavar os pratos é importante. A limpeza tem que estar no nosso meio. Porém, se em alguma ocasião você não teve essas condições de lavar as mãos e precisou se alimentar, você vai comer aquilo ali, mas você não está em pecado porque você comeu sem lavar as mãos da forma rabínica, da forma, como é que eu posso dizer, que os sábios criaram. Chega tem um caso, eu lendo um pouco da história, né? O Talmud, conta o seguinte, é uma ilustração, né? É um midrash, só pode ser. Um grande sábio foi preso e os seus discípulos levavam para ele pão e água, né? Todos os dias levavam para ele pão e água. E um dos soldados ficou pegando no pé daquela situação e aquela medida de água que eles levavam todo dia, esse soldado foi lá e derramou aquela água. Só deixou 2 dedinhos de água ali. Só olha, isso é muita água que vocês estão levando para ele. Essa água era justamente, ele levava uma quantidade grande de água para poder que ele lavasse as mãos, pegasse no pão e comesse. E depois bebesse água, né? E derramaram aquela água e levaram para esse sábio. Quando chegou lá, na hora desse sábio pegar no pão, né, e fazer a brahá e pegou a água para poder lavar as mãos, ele perguntou, mas por que tão pouca água? Ele disse, não, porque derramou e você só vai ter água para beber. Ele disse, não, jamais. Pegou a água, lavou as mãos e recitou a bênção e ficou sem água. E perguntaram para ele, mas mestre, por que você fez isso? Agora você não vai ter água para beber. Ele disse, antes, segundo esse midrash, né? Antes eu morra de sede do que desobedecer à tradição dos nossos antepassados. São esses detalhes, meus irmãos. A gente observa que às vezes uma tradição vai sobrepujando. Não estou dizendo que essa história aconteceu. É um midrash. Mas para mostrar a relevância que as pessoas têm a essas tradições. Então, a crítica desses homens para o Mashiach, chegaram para criticar os Talmidim do Mashiach para o Mashiach, para Yeshua, era porque eles não estavam seguindo essa tradição de lavar as mãos e diziam que se eles tocassem no pão sem lavar as mãos dessa forma, estavam cometendo um pecado. E o texto continua, porque os fariseus e todos os Yehudim, conservando a tradição dos antigos, olha aqui, ó, tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Vayomer aleichem ha-nefei lev ha-itev
Nibá, Alehem e Yeshayahu, Kakatuv, Ha'am, Hazé, Bis, Fatev, Ki Beduni, Ve Libo, Rihak, Mi Meni. E ele respondendo lhe disse-lhes: bem profetizou Yeshayahu acerca de vós hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que Yeshua está reclamando desses homens? Está dizendo que não era para lavar as mãos. Note uma coisa, viu? Eles estão criticando os discípulos de não lavar as mãos. Eles não criticaram Yeshua. Yeshua lavava as mãos. Ele considerava esse ritual importante. Eles estão criticando os discípulos que não fizeram, não Yeshua. Continuando, né? Vetohu yare atam oti mitzvot anashim me lamedim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Que mitzvot Elohim azavetem vatishmeru mi sorat anashim tevilat kadim ve hosot ve ha'ele rabot atem osim. Porque deixando o mandamento de Elohim, retende a tradição dos homens, como lavar de jarros, de copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Então, deixando o mandamento de Elohim, retendes a tradição dos homens. Por que deixar o mandamento de Elohim em lavar as mãos? Irmãos, quando você acrescenta ou dá o mesmo peso ao mandamento criado por um ser humano a um mandamento criado pelo Eterno, você está fazendo dois homens deuses. Você está elevando o ser humano ao mesmo nível do Eterno. Isso é impossível. Quando alguém diz para você, olha, se você for jogar futebol é pecado. Se você assistir uma partida de futebol é pecado. Se você for ver o seu filho na escola fazer uma educação física jogando futebol, isso é um pecado. Se você usar uma bermuda num dia quente, é pecado. Se você cortar o seu cabelo, é pecado. Se você não lavar as mãos de uma forma ritualística, é pecado. Isso é você dá validade a isso, você está elevando o ser humano ao mesmo nível do Eterno. Porque só é pecado, só é transgressão, aquilo que o Eterno ordenou, aquilo que o ser humano criou como uma possível falta, é apenas uma cerca para que você não transgrida um mandamento maior. Então Yeshua está dizendo, quando vocês retendem esses tipos de tradições e colocam com o mesmo peso que o mandamento do Eterno, vocês estão em pecado. Aí Yeshua vai lá e cita outro exemplo. Olha o exemplo. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Elohim para guardardes a vossa tradição. Como? Aí ele explica. Que Moshe amar kabed et aviha ve et amerha. E merra. Porque Moshe disse, né? Kabed, sustente, honre teu pai e a tua mãe. Aí ele continua. O mekalel aviv ve imo mot imat. E o mate. Quem maldisser seu pai e sua mãe, morte morrerá. Morrerá de morte. Ou seja, o mandamento do Eterno é sustente teu pai e a tua mãe. Se você não sustentar, não honrar, não der o que seu pai e sua mãe estão precisando para o seu sustento, você deve ser morto. Aí ele cita, porém vós dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corban, isto é, uma oferta ao Eterno, esse corban
não é o cordeiro. É uma oferta que foi criada pelos sacerdotes, pelos homens, entenda? É uma oferta criada pelos homens para o sustento daquela obra lá do templo de Jerusalém. E essa oferta que você iria dar, ajudar a sua mãe e seu pai para sobreviver, você dizer, não, isso aí eu já prometi, esse dinheiro que eu tenho aqui, para dar no sustento daquele templo ali. Um corban que foi criado pelos sacerdotes no primeiro século. Esse tipo de corban. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou sua mãe, invalidando assim a palavra de Elohim pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. Ou seja, a invalidação da palavra do Eterno se dá porque eles optaram em obedecer a um mandamento humano em detrimento ao mandamento da palavra do Eterno. É justo um ser humano passar fome, não poder comer um pão, porque não lavou a mão da forma que os sábios ordenaram? Não é justo. É injusto isso. As pessoas colocavam um peso no povo, que nem todo mundo, meus irmãos. Olha, hoje é difícil ter água em todo canto, né? Imagine no primeiro século, uma região desértica, que era Jerusalém. O povo não tinha nem condições de beber água direito. A água era muito ruim. E além de tudo, eles não tinham condições financeiras, que é o caso dos Talmud de Yeshua. E eles não tinham nem condições de beber água. Quanto mais de pegar essa água que eles não tinham nem condições de comprar para ter lá para beber, tá lavando as mãos o tempo todo. Igual aos Perushim, Vessoferim, que tinham condições, tinham dinheiro, viviam numa classe melhor da sociedade, e tá lavando as mãos o dia todinho. Então a grande massa do povo se achava, porque quem ensinava, como a gente viu ontem, ensinado brilhantemente pelo professor Marco Felipe, quem era que ensinava para o povo que era a palavra do Eterno? Os escribas e fariseus. Se esses homens dissessem que se você não comer o pão da forma que o Eterno, da forma sem lavar as mãos, você está em pecado, imagine aquele agricultor que está lá na região desértica, não tem condições não tem água nem para molhar a terra para ele poder fazer brotar da terra o alimento, não tem água nem para beber. Ele está lá trabalhando, aí tem aquele pouquinho de água e tem um pedaço de pão. Aí ele vai pegar o pão, a água, vai lavar as mãos para comer o pão. Não, ele vai beber a água e vai comer o pão. Só que quando ele está comendo, ele está se lembrando das palavras que os perushim disseram. Quando você comer o pão sem lavar as mãos, você está em pecado. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a maioria desses que estão à volta de Yeshua, quase a sua totalidade, não eram vagabundos, ladrões, não eram como a turma imagina, né? Eram que essas pessoas diziam que eles eram pecadores. Mas por quê? Porque eles transgrediam a tradição dos anciões. Não porque eles eram pecadores de transgredir a Torá. Eles não cumpriam muitas tradições que invalidavam a palavra do Eterno. Então, aos olhos desses homens, eles eram pecadores. E Yeshua estava arrodeado de pessoas humildes, que não tinham condições de estar lavando as mãos o dia todo, tomando os banhos de purificação, de cumprir as tradições que eram implementadas por esses homens. Por isso eles eram chamados de que Yeshua andava com os pecadores. Não estou dizendo que Yeshua não andava com pessoas que cometeram pecado, pelo contrário, que se arrependeram desses pecados, que realmente eram transgressão da palavra do Eterno. Porém, muitos eram, à vista dos homens, pecadores porque eles não seguiam essas tradições. Compreendido? E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminar. Mas o que sai dele, isso contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão, entrou em casa, os seus discípulos perguntaram acerca da parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode o contaminar?
Porque não entra em seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Ou seja, o que é que Yeshua está dizendo, meus irmãos? Que se você escuta essas palavras que os perushim disseram e come o pão sem lavar as mãos, pão, viu? Não estou dizendo outra coisa. Aquilo que o Eterno determinou, que é o que vocês vão estudar essa semana, o Eterno disse, isso aqui é comida, isso aqui não é comida. Para um Yehudim, porco não é comida. Para quem é servo do Eterno, camarão não é comida. O Eterno disse, para os meus servos, pão é comida. Boi é comida. Galinha é comida. Porco não é comida. Rato não é comida. O ser humano não é comida. E todos pegam uns textos que tem, por exemplo, 2 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4. Mas 2 é 1 Timóteo. Que fala, tudo que o Eterno criou é alimento. O Eterno criou o ser humano. A gente pode comer carne de ser humano? Não, né? Então nem tudo que o Eterno criou é alimento. Então não se pode ser o ser humano que vai escolher, olha, isso aqui pode comer. A gente pode comer larva de bicho? Não, né? Aqui no Brasil é costume comer rato? Não. Mas na China é. Se eu pegar e trouxer no churrasco 2 kg de rato aberto e botar na churrasqueira, o pessoal vai gostar? É isso que eu pergunto quando eu vou fazer algum churrasco, alguma coisa na minha casa. E eu digo logo, olha, não tragam carne, deixa que eu trago. A minha churrasqueira, bendito seja até, nunca entrou nenhum animal impuro. Quando eu pego o frango, tiro a carne lá, faço tudinho. Eu digo, não tragam carne. Eu mesmo boto a carne. Não, mas eu vou levar. Não traga não, meu amigo. Não, mas eu quero assar só pra eu comer. Eu gosto de comer. Eu disse, bicho, é o seguinte. Se eu chegar na tua casa, tu fizer um churrasco, e eu trouxer 1 kg de rato e botar na tua churrasqueira, tu vai deixar? Oxe, tu é doido? É lógico que não. Eu digo, pronto, do mesmo jeito. Pra mim, porco é rato. Então eu não quero que você asse isso na minha casa. Eu tenho que, às vezes, ser duro, né? Trazer as pessoas uma reflexão. Para algumas sociedades, vários tipos de animais, não tem problema. Vai comer cobra, comer lagarto, comer tatu, comer rato, comer larvas de bicho. Vai fazer um guisadinho com larva. Meu pai. O que é que Yeshua está dizendo aqui? Que o caso específico está se falando de lechem, de pão. Que se você come o pão sem lavar as mãos, ele vai entrar pelo ventre e vai ser lançado fora. Todas as comidas que você pegar, mesmo com a mão suja, mão sem ter lavado da forma correta, você vai lançar fora. O que é que pode acontecer com você? Só uma doença. Mas o problema não está em você ouvir isso e comer o pão e ser lançado fora. Está em você reproduzir essa informação errada. Em você passar adiante essa contaminação da palavra. Você não meditar, não fazer separação do que é do eterno e o que é do homem. E dizia, o que sai do homem, isso contamina o homem. O que é que contamina o homem? Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, fornicações, homicídios, os furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, louquice. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. A contaminação do ser humano, meus irmãos, está literalmente nas más doutrinas, nas más conversações. Paulo fala também, meus queridos, de uma falsa piedade, que por uns momentos assim a gente imagina que é uma bênção. Porém, depois de um tempo, essa doutrina fica sem utilidade. E aos poucos vai dando brechas para o engano, que é justamente esses enxertos à palavra do Eterno. Tem uma aparência de piedade, porém, a gente tem que tomar muito cuidado. As ritualísticas, como é que eu posso dizer? Os ensinos que são feitos para a gente sobre alguns rituais, como é que eu posso dizer, meu pai? Algumas apresentações que aparentemente aos nossos olhos
podem nos dar uma conotação de piedade, de justiça aos olhos dos homens. Mas o que é que isso vai trazer junto com elas? Várias coisas que vão acrescentar a palavra do Eterno e vão inflar o nosso ego. Em Colossenses capítulo 2, versículo 22 e 23, diz o seguinte: ó, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois baseiam-se em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Ou seja, são pessoas que são, aos olhos de todo mundo, justíssimos. Pessoas que são, não, isso aqui eu jamais vou tocar nisso, isso aqui não. Eu não faço assim, eu não toco nisso, eu não faço se eu não fizer tantas orações. O que é que Shaul está dizendo? Mas não tem valor algum para refrear o impulso da carne. O que é que pode ser usado como barreira pelo ser humano para que ele possa ter uma vida melhor? A própria Torá, meus irmãos. No Sermão da Montanha, Yeshua, ele usa a própria Torá como uma barreira para pecados mais graves. Ele vai dizer, olha, para o adúltero, se você olhar e desejar no seu coração, você já cometeu adultério. Ou seja, você não precisou chegar às vias de fatos ali com aquela pessoa. Qual é o mandamento que ele usou como barreira? De não cobiçarás. Se você odiar o seu irmão em seu coração, você já cometeu assassinato. O que é que ele usou como barreira? Não odiarás o teu irmão. Amarás o teu próximo. Ou seja, a própria Torá pode ser usada como barreira para o ser humano. Só que, meus irmãos, o que é que eu quero finalizar com vocês? Não imaginem que você, por servir ao Eterno, por ser uma pessoa que chegou ao conhecimento da Torá agora, que está buscando ao Eterno todos os dias, que agora encontrou aqui nesse canal o Texto Batatá um refúgio para que você possa aprender, que você agora tem um conhecimento melhor das Escrituras. Não imagine que você está livre dessas situações que possam levar a você a ter orgulho, que é justamente esse momento que nós estamos vivendo de Pêssar, de retirar o fermento do nosso coração. Não pense que vocês estão livres. Por quê? Olhe bem esse caso que eu separei para a gente finalizar aqui. Tá vendo esses dois aqui? Tire as crianças da sala. Confusão. Um apontando o dedo pro outro, o outro, esse rapaz aqui já com a mão no queixo, né? Esse aqui já apontando pro outro. Nós não somos de confusão. Teve confusão, o povo da Techuvá tá fora. A gente não é curioso, não vai ficar olhando a brecha na porta. Por favor, viu, meus irmãos? Por favor, viu? Como diria o professor Marco Felipe. Alô! Por favor, né? Não façam isso, viu? Tire as crianças da sala. Tá aí uma ilustração de Paulo e Pedro. No momento em que Pedro ele vai chegar a Antioquia, onde Paulo está, e ele encontra ali com Paulo vários gentios. E diz o seguinte, ó, Aval bevo Keifa, que é Pedro, Aval bevo Keifa, le anetivorreia o hativ al paniv que nimetza vo daber ashma. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua conduta condenável. Qual foi a conduta condenável de Kefa? Por que eu estou trazendo a ilustração a vocês esse caso? Que nós, meus irmãos, não podemos, foi o que eu disse no começo, a gente se elevar em nosso coração e querer fazer parte de um grupo seleto.
a gente querer ser melhor do que alguém. Principalmente pessoas que estão no mesmo grupo, no mesmo meio. Pedro estava com Paulo ali em Antioquia, com Barnabé. Todo mundo reunido com os gentios, que eram considerados pelos aquelas pessoas que eram do judaísmo do primeiro século, que eles não poderiam fazer parte do mesmo grupo. Foram criadas várias regras pelo ser humano, pela doutrina dos anciões, que Shaul chama de obras da lei, que hoje é conhecida como Talmud, separando os gentios dos Yehudim. Pedro, Kefa, foi um dos primeiros a receber uma revelação do Eterno, está lá em Atos capítulo 10, de que essa instrução do ser humano comparando o gentio a um animal impuro, uma instrução do primeiro século, uma instrução do Talmud até hoje, uma comparativa, não estou dizendo que eles consideram que literalmente o ser humano seja um animal impuro, mas eles fazem uma ilustração, um midrash, que foi muito mal traduzida, muito mal interpretada pelos cristãos em uma parte, que acabou ocasionando uma briga enorme com os Yehudim. Não vamos entrar em detalhes no momento. Porém, Pedro tinha essa concepção em sua mente que os gentios eram animais impuros. Por isso que há aquela ilustração do lençol descendo, e ele diz: agora eu vi que o Eterno não faz distinção entre o Haaretz, o povo que vivia por aí, os gentios, e o povo Yehudim, o povo de Israel. Não há diferença. Todos são uma coisa só. Eu não sei se esse caso foi antes, eu acho que foi antes. Depois Kefa teve essa visão. Porém, o que é que a gente pode imaginar? E literalmente Pedro, ele estava ali comendo com os gentios, e o que acontece? Pois antes de chegar alguns da parte de Jacó, de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se do gentio, temendo os que eram da circuncisão. Quem era esse grupo da circuncisão? Eram os perushim, que se converteram à fé em Yeshua. Porém, eles tinham em seu coração ainda resquícios dessas doutrinas. O próprio Pedro, Kefa, tinha esse resquício. Então, quando essas pessoas que eram mais propensas a separar-se dos gentios chegaram, Pedro deixou de estar comendo ali, deixou de estar próximo daquelas pessoas e se chegou a esses homens. Para que? Demonstrar uma falsa sabedoria, demonstrar uma elevação, a superioridade. Todos são iguais, meus irmãos. E os demais judeus e Yehudim se uniram a essa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Que tristeza, meus irmãos. E isso nos deixa de lição que nós também podemos cair no mesmo erro. Achar porque temos um pouquinho de conhecimento a mais, porque agora nós guardamos Shabat, agora nós não comemos alimentos impuros, que é o que a gente vai estudar essa semana. Por causa disso, aquele irmão come alimentos impuros. Eu não posso, ele está em pecado, ele está errado, você não pode comer isso. À medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. É o que Yeshua nos ensinou. Então, meus irmãos, um pecado, quando eu cometo um pecado, eu tenho que olhar para o meu pecado e ser severo, duro. Não posso aceitar que eu tenha cometido esse pecado. Tenho que orar ao Eterno, pedir misericórdia, pedir perdão e ser realmente muito duro comigo. Porém, quando eu ver um erro do meu próximo, eu tenho que ser maleável, tenho que ser suave, tenho que refrear o meu julgamento, ter calma, tratar essa pessoa com amor, com carinho. Dizer: meu irmão, isso aí que você fez, olha, será que a gente pode estudar isso aqui e ver se realmente procede do jeito que você está falando? Tem um caso, um amigo meu, ele sempre conta essa história, a gente fica rindo no meio da congregação aqui, e por isso que eu vou contar para vocês aqui que não faz mal, né? Que ele autoriza sempre, ele mesmo que conta, e ele se alegra muito em rir. Quando
conheci uma pessoa na rua, né? E começamos a conversar. E ele foi lá na minha casa. A gente estudou sobre as escrituras. E ele, de pronto, aceitou essa verdade e disse: realmente, a gente tem que guardar a Torá, isso, aquilo, outro. E se alegrou demais. No outro dia, eu quero que você leve essa mensagem para um amigo meu de infância. E eu quero que você mostre para ele. Ele também estuda muitas escrituras. Tudo bem, montou no carro, fomos lá na casa dele, chegamos. E quando a gente chegou lá, mais de 3 horas, 4 horas estudando a escritura, e ele também disse: não, realmente, você tem razão. É assim mesmo, o Shabat é válido, os alimentos, né? Também, que é o que mais a gente, no início, a gente vai demonstrar para as pessoas que existe uma incoerência. Porque no mais, meu irmão, se a gente imaginar a maioria das religiões que tem por aí, ensinam quase uma boa parte da escritura. Só falta alguns detalhezinhos, né? Empurrãozinho. Aí beleza, quando terminou aquela reunião, aí vamos aqui, vamos comer aqui? Eu digo, bora. Bora sim, né? Eu disse, não, tô sem fome, porque eu já imagino, né, que a maioria todo mundo, né, até eu também era assim, não tinha alimentos, não prepara alimentos sem ser impuros, né? A maioria da culinária hoje em dia, infelizmente, é assim. Quando a gente chega na mesa, que se senta, tá lá esse meu amigo que eu tinha acabado de conhecer, ele se arrependeu, levou eu na casa dessa outra pessoa. Sentou na mesa lá tudinho, aí abriram o pão, começaram a botar salsicha de cachorro quente, né? Botando e comendo. Você não vai comer não? Eu digo, não, meu irmão, tô sem fome. Eu não disse a você, eu tô sem fome. E ele, poxa, tá muito gostoso e comendo, tal. E conversando, a gente tem que guardar, a gente tem que obedecer, agora o Eterno vai mudar a nossa vida, tal, é tudo diferente, eu nunca tinha visto assim. Aí beleza, a gente saiu, no outro dia a gente sentou-se de novo, foi conversar. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Ele falando, não meu irmão, lá em casa mesmo já não como mais nada impuro. Eu disse, poxa, que bênção, meu irmão. Mas uma pergunta, meu irmão. Ontem ali, ele perguntou para mim, né? Por que você não quis comer ontem? Ah, com fome não. Quando a gente saiu, você chegou em casa, você foi logo comer. Seu irmão, uma pergunta, fiz para ele, né? Cachorro quente é feito de que mesmo a salsicha? Ele, não é de boi não, eu digo, eu acho que não, meu irmão. É de que mesmo? Verde. Eita, meu irmão. É de porco. Pois é, meu irmão, por isso. Mas por que você não me disse, meu amigo? Eu disse, não, eu vou repreender você e outra pessoa na casa da pessoa. Aos poucos, meu irmão. Você vai aprendendo, você vai se corrigindo, você vai fazendo. Eu vou chegar na casa de uma pessoa e dizer que ela tá servindo algo impuro, que aquilo não presta para comer. É uma questão de respeito. Só não como. E você, que já tinha visto, vai aprender aos poucos. Tanto que até hoje, ele tá aí, deve estar aí no chat. Se apresente, meu irmão. O Eterno te abençoe, viu? Meu amigo, meu irmão. Não vou dizer nome, porque se ele quiser, ele se apresenta aí. Então, foi o nosso estudo de hoje, né, trazendo à tona essa questão de tomarmos cuidado de não querer ser mais do que podemos. De não querer aparecer e querer ser honrado e ter a glória do Eterno. Tem um texto, Lucas 17. Abra aí sua escritura. Lucas 17, versículo 7 em diante. Uma parábola de Yeshua. Vamos finalizar com esse texto. Lucas 17. Eu gosto muito dessa parábola de Yeshua. Uma reflexão, né, na realidade. Lucas 17, versículo 7. Diz o seguinte, em diante. Se um de vocês tiver um escravo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando regressar do campo: vem agora e sente-se para comer. Ou seja, você tem um empregado e ele está lá no campo trabalhando. Você também está trabalhando. Quando você chega de noite em casa, aí você vai dizer, olha, para tudo aí, se sente na mesa que eu vou servir você. É assim que se faz? Não, meus irmãos, é o que Yeshua está perguntando. Ele diz, né? Não, você dirá, prepare o meu jantar, vista-se para o trabalho e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. E ele questiona de novo. Ele agradecerá ao escravo por ter feito o que deveria fazer? Não. O mesmo acontece com vocês.
Quando tiver feito tudo o que lhe for ordenado fazer, digam: somos simples escravos e cumprimos apenas o nosso dever. Eterno abençoe vocês, meus queridos. Um beijo aí no coração de vocês. Vocês tenham uma excelente semana, muito produtiva. E curtam essa festividade. O povo mais festeiro do mundo, viu? O povo de Israel. São várias festas durante o ano. Toda semana é uma festa. Curtam aí essa festa de Matzot. Comendo pão sem fermento aí. Para que nós possamos aprender a humildade que o Mashiach nos ensinou. Tá certo, meus irmãos? Sigam aí mais uma semana. Semana que vem, se o Eterno se permitir, estaremos com mais um programa examinando os profetas. Um abraço, meus queridos. Até a próxima.